Boa noite, nós estamos comentando o caso 2 do navio, e aí a gente veio com a primeira pergunta de quem era o culpado. Podem falar, gente. Fala, Jamile. Então, eu não quis jogar a responsabilidade para o rei, que como eu sou o almirante do rei, eu fiquei meio na dúvida até que ponto eu o comprometeria aí. Então, eu coloquei que, na minha visão, assim, no geral, o rei realmente, ele pediu coisas... Eu coloquei assim, de acordo com as análises, não é exatamente apenas um culpado, pois ocorreu uma sequência de falhas, iniciando pela pressão do grande projeto, que era exclusivo e com um prazo extremamente apertado. E, além disso, durante o teste de guinada, identifiquei que o comandante apresentava uma certa insegurança, fazendo com que o mesmo interrompesse o teste após 3 corridas. Então, nesse caso, caberia ao comandante, né, devido aos conhecimentos técnicos, reportar ao responsável pelos riscos, neste caso, o construtor naval. E aí eu também coloquei que o construtor naval ele era o responsável, né, pelas análises de risco, que inclusive essas apontavam segurança zero em determinados testes, evidenciando que o projeto seria um fracasso. Além disso, o mesmo não se fez presente no acompanhamento total do projeto. Caberia a ele interromper de forma definitiva o andamento do projeto, já que havia apontado nas análises de risco diversas dificuldades com relação às mudanças do projeto. Então, basicamente, eu mesclei aí entre o comandante e o construtor naval. Jamile, parabéns pela sua resposta. Adorei. Ótima. Quem mais? Vamos comentar. Professor. Eu acho que o construtor tem uma parcela de culpa aí. Vocês não acham, não? Fala, Caio. Só que a culpa se estende. Nós levantamos aí essas opiniões também no nosso grupo, né? A gente fez um brainstorm e tudo. Porém, a gente tem que lembrar que naquela época quem mandava era o rei e ele estava sendo movido pelo ego dele, né? Ia falar isso agora. Eu também E coloquei ele está no topo da hierarquia, né? Você não Ele pode deveria negar o assumir a pedido do rei. responsabilidade. Ainda mais movido aí emocionalmente que ele estava querendo fazer frente a um rival. Então era muito uma briga de egos, né? E ele tava Quase meio cego. todos têm culpa e ele assume a responsabilidade. Sim. E no texto fala que ele exigiu também algumas mudanças por causa do ego dele. Ninguém teve nem direito de questionar nada. Simplesmente ele mandou e obedece. Exatamente. Gente, qual a diferença de um rei da antiguidade e de um CEO de uma empresa hoje? A única O diferença rei não diferença sofre é que ele executa. ação judicial. Pronto. Existem O auditorias. rei não vai ser preso. Então, a diferença é que o dono da empresa não vai mandar te matar, dependendo do tipo de empresa que você trabalhe, né? Mas hoje a gente tem egos inflados que tem donos de empresa que se acham maiores do que o rei. Ah, sim. Questão de ego, se duvidar, até maior de alguns reis. Não é verdade? E aí, eu acho que caberia a alguns gerentes, vamos colocar aí dentro de uma terminologia organizacional, que deveriam chegar no cara e falar assim, velho, tu tá fazendo um Frankenstein, essa merda não vai funcionar. Né? Ah, mas eu sou o rei. Então, saiba você, rei, que tem grande probabilidade do que o senhor está querendo dar errado. E aí, eximir a galera de culpa, porque é muito fácil você falar que a culpa é do almirante, né? Que na minha concepção é um dos que tem menos culpa nessa história, que é um pau mandado, né? E aí, vamos cortar a cabeça do maluco e eu acho que, né? Temos que pensar mais sobre isso. Mas, professor, no caso, não fala nada de que eles tiveram essa abertura, nem nada. Simplesmente de que ele mandou e eles tiveram que obedecer. Tanto que quando ele manda lançar o navio, o almirante mesmo não teve escolha. Ele foi obrigado. Tanto que O texto fala que não concordou com a atitude do rei, mas por ser o rei por receio, ele acabou obedecendo. Eu acho que acontece muito hoje em dia, né, nas empresas. Mesmo assim, sem concordar, a gente acaba fazendo coisas porque tem um líder maior, tem uma hierarquia e a gente só precisa respeitar, mesmo discordando. Sobre a comunicação, a gente vai falar no item 4, né, professor? Acho que vai entrar nesse detalhe aí.
Tá bom. Alguém quer complementar mais alguma coisa em relação a esse tópico? Não. Beleza. A culpa foi, para mim, a culpa é um pouco de todas mesmo, como o senhor falou. O carpinteiro, chefe, por ter a experiência e por não ter tempo hábil, ele já ia saber que o negócio não ia dar certo, não ia conseguir levantar. O almirante também, pela experiência que ele tem de navegar, também devia ter uma noção que aquilo lá não ia muito longe. E o rei por exigir, por causa do ego dele, né? Eu acho que poderia ter um conselheiro assim, falasse, porque foi por causa do ego dele, né? Poderia. Então, rei, imagina a probabilidade desses navios aqui quebrarem e quão ruim isso vai ser para o seu ego, quão ridicularizado você vai ser. Talvez que existiam antigamente os conselheiros, né, que sabiam se comunicar com os reis e trabalhar em volta dos egos deles, né? Por outro lado, a gente tem uma problemática de cultura, que o tiozinho, pelo jeito, abraçava tudo e não passava nada para ninguém. Quer dizer, que o cara estava morrendo, mas está segurando ali a função dele, não delega e não faz nada. Quer dizer, a gente teve grandes problemas técnicos aí nesse caso, que deveriam ter sido levados em conta também na parte técnica, não só do rei, né? Mas vamos que vamos, peraí. Professor, essa questão do rei, né, que já vem de muito tempo atrás, ela funciona ainda, né, em algumas empresas. Porra, é o E que a gente tava, né? é que a gente tava falando Os quase famosos agora. chefes. Nas familiares, principalmente. Exatamente. Eu já contei a história da empresa que eu perdi o emprego, porque eu recebi uma ordem do meu chefe que não era para fazer uma coisa. E a dona da empresa ligou e perguntou por que eu não tinha feito. Eu falei, não, porque eu estou obedecendo a ordem do fulano. E ela me demitiu mesmo assim. Quer dizer, o cara não foi penalizado e eu fui de uma ordem direta que eu recebi. Porque eu falei para ela que eu respeitava a hierarquia e respeitava tudo. Quer dizer, a verdade toda é a seguinte: quem está no poder acha que pode fazer o que quer, certo? E as coisas acontecem por aí. Quantas coisas em empresas são feitas aí erradas? Você vê, meu, é tão louco que a gente for usar um exemplo disso. Vamos pegar o Odebrecht, que o próprio pai não fala com o filho por causa das falcatruas que tinha dentro da empresa. Cara, e pegou um rei louco, que era o nosso ex-governante, que achava que podia tudo e o prejuízo que traz para todo mundo. Tá? Vamos lá. Se for puxar para esse lado aí, atualmente tem o presidente quer fazer as coisas, mas precisa da aprovação do Congresso e do Senado, né? No caso de uma empresa, a mesma coisa. O presidente quer fazer uma coisa, mas tem um conselho que puxa o freio dele. Exatamente. Faltava isso nesse caso. Exatamente. Pergunta 2. Houve quaisquer riscos impróprios que não deveriam ter sido permitidos? Como esses riscos podem ser identificados e mitigados em futuras obras de construção naval? Quem começa? O que você colocou, Ana Kathleen? Boa noite. Boa noite, professor. Não escutei. O que você colocou nessa questão? Tô perdida. Qual a questão? Tá. Carla, você está acompanhando? Oi, professor, sim. Tudo bem? Nessa questão dos riscos, que você é do grupo da Ana Kathleen? Não. Ah, Sou do grupo da Tainá e da Catarina. O que vocês colocaram? Então, a gente colocou que os riscos impróprios foram a ideia de construir mais quilhas, porque a construção estava ficando estreita em relação ao comprimento do navio, e ao comprimento do navio, ficando raso demais para um navio daquele tamanho, né? E a ideia era fazer um navio pequeno, de porte pequeno, mas o rei Gustavo soube que seu rival, no caso a Dinamarca, ia fazer um navio bem maior, e aí ele chutou o e aí balde, pode chamar ser assim. identificado.
Oi? Ele chutou o balde, na realidade. Ele chutou o balde. Legal. Obrigado, E Carla. aí, Pode complementar. a gente colocou também que podem ser identificados em fazer um planejamento, primeiramente, para construir um navio grande ou de médio porte. Ele podia ter feito um outro navio, sem se adaptar esse navio pequeno. E devem comprar com objetivos e não se importar com outros lugares que estão fazendo navios maiores e, por fim, fazer o projeto conforme foi solicitado para atender o objetivo final. Legal. Estou emocionado. Nunca ouvi você falar tanto na vida. Gente, além da quilha, qual outro grande problema que foi apresentado na construção? A quantidade de canhões? De canhões. O dobro, né? Além da quantidade de canhões, o tamanho dos canhões. Imagina que nós somos um estaleiro e aí vem o Elias, famosão, querer fazer um iate. E ele quer fazer um iate de 10 metros de comprimento. Um exemplo, sei lá. E nesse iate não cabe colocar piso de mármore, que o piso de mármore é extremamente pesado, mas o Elias cisma porque quer que o iate tenha um piso de mármore. Quer dizer, não vai aguentar, aquela merda vai afundar, né? E isso foi uma das coisas que pode ver, tanto que na hora que eles falam lá no caso, que eles colocaram o navio, tinha parte de canhões que ficava para 1 metro, eu acho, se não me engano, para debaixo da água, 50 centímetros. Quer dizer, tudo errado, gente. Né? O que mais vocês colocaram aí? Nosso grupo resumiu aqui de uma forma... assim, houveram riscos impróprios, considerando o volume dos pedidos incessantes, com alterações bruscas no projeto. O correto seria a elaboração de um novo projeto que atendesse a todos os pedidos do rei, na configuração de um novo navio de grande porte que comportasse todos esses pedidos, esses armamentos necessários para a guerra, não deixando de lado o eixo central. Por que será que não fizeram isso, cara? A pressa do rei, né? Ele pediu até entrega antecipada, né? Sim. E com pressa, o projeto de engenharia ele foi meio que deixado de lado, né, professor? Uma coisa muito importante também. Mas... É que, na verdade, naquela época não existiam, né, cálculos para, né, ver essas questões de estabilidade e afins. Então, meio que eles faziam pela tentativa e erro. E como o rei estava exigindo muitas coisas, inclusive até aquelas esculturas que tem na frente do navio, que são pesadas, né, acabou meio que, né, ficando inviável, porque eu tinha visto até que o navio ele ficava 90% fora da água, ou seja, tipo, ele tinha 10% só dele de calado. Então, imagina, tipo, era muito pesado uma estrutura para, né, além do astro ser pequeno, né, ter um calado muito baixo. Então, seria inviável de qualquer forma, só olhando para ele, eu acho. Que ferramenta organizacional que poderia ter sido feito nesse caso para que não houvesse esse problema? Um projeto? Análise de risco? Análise de risco, mas será que alguém não poderia ir dar a chegadinha lá no estaleiro do malandro, fazer um benchmarking? Porque eu não sei, eu não tenho notícias do outro navio, mas pelo jeito o outro navio não afundou, né? Então, nosso grupo chegou a comentar do benchmark, só que pensamos num cenário de guerra, né? Não tinha como ir um olheiro meu lá fazer um benchmark. Só nesse filme aí, 1917, né? Tá na Netflix. Mas, na realidade, é a velha história, né? Por que um consegue e outro não consegue? É a velha história que a gente pensa no Hitler na Segunda Guerra. O Hitler na Segunda Guerra, a gente fala do poderio alemão, que foi um puta poderio de guerra, quer dizer, foi praticamente a Alemanha contra o mundo inteiro em todo quanto é lugar, né? Quer dizer, Hitler já estava produzindo armamento 5 anos
antes de começar a guerra. Quer dizer, o cara se preparou para caramba, né? E não adiantava, o rei quer pagar uma de bonitão, com um negócio que ele ia fazer aí, uma lanchinha, acabou virando um transatlântico, sabe, no mesmo tempo e de qualquer maneira. Quer dizer, quantas empresas hoje em dia não trabalham dessa maneira, gente? Quantas empresas não trabalham no jeitinho? Todas, até porque aquilo dá oportunidade, né? A desculpa que eu mais ouço na minha é não pode deixar a oportunidade passar. Então você faz da forma que tem, de qualquer jeito ali, para conseguir pegar aquela oportunidade. E muitas vezes os processos acabam ficando para trás, né? Os prazos que são estabelecidos. Que é errado. Aproveitar a oportunidade é uma coisa, fazer de qualquer maneira é outra. Sim. Vamos pensar como empresa, né? Será que mais algum reino, algum país, alguma coisa daria mais alguma encomenda de navio para esse estaleiro? Nunca. De jeito nenhum. Quebrou a empresa do cara, velho. Uhum. Quebrou a empresa. Às vezes, na nossa empresa, às vezes é melhor, puxando para hoje, né? Às vezes é melhor a gente falar não de alguma coisa, olha, isso não dá para que a gente venha fazer, porque isso vai dar problema lá na frente, porque é a velha história, né? Era a antiga, me vende sem nota, me faz um produto com uma qualidade inferior, me vende aí, sei lá, me manda um insumo roubado. Quer dizer, quantas empresas não trabalham no jeitinho e não minimizam os riscos que podem acontecer, né? E por aí vai. Mais alguém quer comentar? Galerinha? Professor, eu não me recordo de ninguém ter comentado referente a, mesmo depois do teste, ter sido meio que falho, né? Não atingiu as expectativas. Ninguém, né, nem pensou em, tipo, alterar em alguma coisa o projeto. Então, meio que, né, o navio, né, foi seguir o projeto pelo que o rei tinha pedido, mas, na verdade, eles meio que estavam inseguros, porque já tinha dado errado, tinha falhado no teste, né? Então, meio que foi um risco aí. Pelo que eu vejo por aí, eles pegavam os caras, corriam de um lado ao outro do navio, corria, tipo o Piratas do Caribe, né? A hora que ele vai virar o navio lá naquela parada do filme lá que tem. Pô, e aí, cabeça para baixo. não deu certo, e tipo assim, não deu certo, foda-se, vamos deixar quieto isso aqui. Pô, será que o comandante não pensou, cara, isso aqui vai dar uma merda na hora que estiver no mar, primeira onda que der aqui, isso aqui já era, brother. E o cara não falou para ninguém, quer dizer, né? É esquisito pra caramba, né? Mais alguém comentar? Mais algum comentário que valha... Oi. Eu acho que eles se sentiram coagidos, né, professor? Assim, a gente tem que olhar com aquele olhar lá daquela época. Aí volta naquele negócio que a gente falou da hierarquia. Olhando com esse olhar, eu acho que eles se sentiram coagidos. Pela ordem do rei, pelo tempo, pela pressão. Cara, mas eu entendo tudo. É a mesma coisa. Eu falo para você, Caio, você agora é um policial no Rio de Janeiro. Então, vamos fazer uma invasão de morro, beleza? Um morro lá tem 500 caras com fuzil. Eu te dou um 38 de 5 tiros, cara. Você vai, mesmo eu sendo oficial? Então, mas aí, hoje nós temos ferramentas. Nós temos o que é análise de dados. A gente consegue mostrar. Tem pesquisa. A gente consegue saber que lá no morro existem esses fuzis. A gente manda drone. Então, tem todo um aparato. Naquela época não tinha. A gente tem que ter um olhar anacrônico. Tudo bem, mas o próprio comandante viu que o navio ia virar. Que é maior análise de risco que essa? Não sei. É o que eu disse. Eu acho que é E os especialistas também na construção também, né, disseram que era uma boa construção, que não tinha nenhum defeito. É a velha história, né? Cada um tirando o macaquinho do seu ombro e passando o macaquinho para o ombro do outro, né? Realmente, a quantidade de ações erradas nesse caso, brincadeira, viu?
Bom, que outras formas desconhecidas podem ser abordadas, além de confiar na experiência pessoal do construtor naval, que a gente estava falando, né? Como avançamos em áreas que não são, aliás, como avançamos em áreas que nos são desconhecidas. E aí, gente? O que você colocou, Ariela? Deixa eu pegar aqui, abrir o arquivo, só um momento. Enquanto ela não fala, aí nessa parte nós encaixamos a questão de compartilhar as experiências, que caberia o bitmark que o senhor falou. Me fala a sua resposta, Elias, inteira, completa. Pesquisa, análise e planejamento estratégico. A melhor maneira de alcançar um bom desempenho é compartilhar experiências, realizar consulta de projetos semelhantes e ter disponível um profissional capacitado e experiente no tema, com a finalidade de nortear os melhores métodos que se apliquem a um novo projeto e demanda. E aí, Ariela? Ainda não abriu. Então fala aí, Fernandinho. Fala o que você colocou, já que você está aí choramingando. Eu acho que ele não está com áudio. Então coloca você, o que vocês colocaram, Gabriel. Você é do grupo dele? Tá. A gente colocou que seria interessante que o rei inclua na construção do navio uma pessoa de sua confiança que passaria todas as informações para ele. Uma pessoa que acompanhasse de perto junto com o construtor-chefe. Uma espécie de aprendiz, só que ele estaria passando todas as informações para o rei. E na forma de avançar em áreas que são desconhecidas, a gente colocou que a gente teria que observar e pesquisar as embarcações dos inimigos ou dos aliados, que é no caso a Dinamarca, ou de pessoas próximas. Tá. Abriu. Fala aí. Pode falar? Claro. Aí. É a pergunta que outras formas desconhecidas, né? Aqui. Com estudos, como na época não havia padrão para ser calculado o centro de gravidade, de características de inclinação ou de fatores de estabilidade, eles se familiarizaram pelas tentativas de erro, fazendo com que precisasse ser feitos diversos navios até chegar ao êxito. Quando não sabemos de algo, nós estudamos para ter conhecimento sobre tal assunto e por assim obter menos erros. Oi, tá descarregando? Isso poderia ser aplicado na tua empresa hoje, Ariela? Sim, é aplicável em muitas empresas. Com clientes forma? novos, projetos novos. Por exemplo, na empresa que eu trabalho em questão de silos, eu tive um problema, não é recente, do mês passado, que tiveram silos novíssimos, com menos de um ano, que custaram milhões de reais, que estufaram. Eles ficaram estufados e com risco de como que chama? Não esqueci a palavra, quando ele vai, tipo, implodir, sabe? Sim. Então, essa prática de você estudar o que você está fazendo antes e aplicava à empresa que a gente contratou para a montagem desses silos. Nós somos uma empresa que tem centenas de anos, não faria sentido um silo que custou bilhões de reais e com menos de um ano de uso sofrer esse tipo de falha. Não foi algo que ficou com falta de planejamento. O fornecedor era novo, era conhecido? Já tinha feito antes para vocês? É uma empresa conhecida, mas não é nova para a gente, mas ela é conhecida. Tanto que era um projeto, entre aspas, ganancioso, sabe? Ficaram anos e anos, todas as etapas feitas e refeitas, mas eu acho que o que faltou foi que a gente se focou tanto na papelada que foi feita, sabe? Tanto no burocrático, que o acompanhamento físico na hora ficou
no caso, ficou faltando, ficou meio que pendente da nossa parte. Eu acho que se a gente tivesse feito um acompanhamento mais direto na construção em si, e não tanto focando nas partes burocráticas, de documentação do governo, etc., e cobrando deles, eu acho que esse problema poderia ser evitado, porque é uma obra grande, o silo, ele funciona de uma maneira diferente, não é só uma caixa que fica lá guardando trigo. Era de concreto ou ele era de metal? Concreto. Caraca, o de concreto deu problema? Concreto, professor. Quando você passava pela... Eu esqueci qual é o nome daquele viaduto. Tem um viaduto que passa bem ao lado, né? E quando você passa, você vê os silos. Quando você passava de carro um pouquinho mais devagar, você via que o silo tava com aquela barriguinha, sabe? Tipo uma barriguinha que era o sinal de que ele estava cedendo. Caramba, lá no Líbano estourou o porto e no silo não fez quase nada, e aqui é complicado, meu. E aí, estourou, Ariel? Caramba. Não estourou, porque eu acho que na questão assim acho que o andamento foi rápido, porque as placas do concreto antes começaram se como ele é pintado, ele não é todo cinza, quando começaram a cair algumas lascas da pintura, o pessoal ficou já alerta. Aí depois, com o tempo passando, eles perceberam que estava com uma curvatura e que estavam começando a cair pedaços de concreto. Aí, parou tudo. Você não tem noção do quanto de dinheiro foi perdido em relação àqueles dias que a gente ficou parado, que nós ficamos parados. Parou produção, teve que ficar atrás porque a gente não podia sair veículo lá de dentro. Foi, nossa, a gente, assim, toda a meta que tinha... Fizeram uma análise do concreto? Eu não sei como está sendo a análise agora, né? Porque a gente está correndo atrás do prejuízo dos dias que nós ficamos parados. Então, como eu não estou relacionada a essa parte, eu não sei não sei nem qual é a bronca que está tendo com a empresa, né? Eles têm que dar jeito agora. Okay. Mas alguém quer complementar alguma coisa? Não? Então, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse aqui e vou criar um novo, porque falta 1 minuto para a gente não cortar na metade, tá? Então, já estou passando um minuto. Oi. Ô, professor, só vou demorar 5 minutos para voltar, tá? Por quê? Rapidinho. Não, porque eu tenho que ajudar aqui a descer com umas coisas do prédio e já volto. Ah, tá. Pode fazer o seu 2 aí, sem problema. Falou. Tchau.